Olá, querido povo de Deus, é uma alegria imensa estar novamente aqui com vocês nesse momento de culto, onde nós queremos ouvir a voz do nosso bom pastor Jesus, que nos chama ao arrependimento, nos oferece o seu perdão e nos dá uma nova vida. Que Deus nos abençoe nesse momento de culto, de meditação, de cânticos de louvor, para que nós possamos ser abastecidos com a palavra de Deus, abastecidos com o seu perdão e possamos ouvir a voz de Jesus. A nossa reflexão hoje, no momento da mensagem, lembra que a palavra do Evangelho traz o perdão de Cristo e gera fé. É pela palavra que Deus revela quem nós somos e quem Ele é. É pela palavra, por exemplo, no Salmo de número 32, que Deus diz assim: bem-aventurado, felizes ou abençoados são todos aqueles cuja a transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. A palavra de Deus revela que nós somos pecadores, que nós somos pessoas que desobedecem à boa e santa lei de Deus, e por esse desobedecer nós merecemos unicamente o castigo temporal e eterno de Deus. Mas Deus também diz que todo aquele que confessar o pecado, este é perdoado e este tem uma nova vida. O salmista Davi continua no Salmo 32 dizendo assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou no calor, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, mas não ocultei do Senhor. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, ó Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. A palavra de Deus revela então que aquele que confessa a sua culpa, que confessa os seus pecados a Deus, tem de Deus o perdão em Cristo Jesus. Por isso, queridos amados e amadas no Senhor, eu quero confessar os pecados juntamente com vocês e convidar vocês a que confessem também os seus pecados a Deus, na certeza de que Ele nos ama e nos perdoa através de Jesus Cristo. Nós oramos confessando os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo por isso com muita justiça o teu castigo temporal e também o castigo eterno. Senhor, eu arrependo-me de todo o coração, toda essa minha culpa eu confesso diante de ti, e suplico que, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte do teu amado Filho Jesus Cristo, em nome dele, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de mim, pobre pecador, e assim perdoe todos os meus pecados. Diante da confissão e do pedido de socorro que nós acabamos de fazer a Deus, eu tenho também o privilégio de anunciar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos os teus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Eu anuncio isto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz. Você é um filho, você é uma filha amada de Deus, perdoada. O céu está garantido para você através da cruz de Jesus Cristo. Nós cantamos em louvor a Deus. Cristo aceito o pecador, esta nova dá conforto ao que longe do Senhor o pecado se acha morto. Apontai-lhe o Salvador, Cristo aceito o pecador. Não merece a remissão, mas Jesus abriu-lhe a porta de sua paternal mansão. Sua voz sempre o transporta ao rebanho acolhedor. Cristo aceita o pecador.
precisas duvidar, pobre pecador perdido, ouve Cristo a te chamar, por seu sangue que és remido. Crê, pois diz o Redentor, eu recebo o pecador. Vinde todos, vinde já, vinde, ó tristes pecadores, Cristo salve-vos fará, filhos pelos seus favores. Crede ouvir-me sem temor, Cristo aceita o pecador. Contristado venho aqui e confesso o meu pecado. Meu Jesus, eu rogo a ti que o perdão me seja dado. No Evangelho Salvador, Cristo aceita o pecador. Consolado agora estou por mais rubro meu pecado. O teu sangue me lavou e de todo perdoado. Cantarei o teu louvor, Cristo aceita o pecador. Cristo aceita o pecador, eu também fui agraciado, e abre os céus com muito amor, acolhendo-me a seu lado. Nesta fé irei morrer, Cristo me há de receber. Queridos irmãos, a leitura do Salmo para este culto é o Salmo de número 119, dos versos 57 a 64, que apontam para essa palavra do perdão que nos é dada, mas isso não nos isenta da perseguição, não nos isenta do pecado, não nos isenta de pessoas que querem o mal. Ela também revela que nós procuramos andar como filhos da luz, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Assim diz a leitura do Salmo. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem, e daqueles que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Pela palavra do Senhor nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aquele que é, que era e que há de ser. O nosso Salvador, Jesus Cristo, seja louvado. Amém. Esse Deus que é eterno, esse Deus que sempre existiu, que era, que é e que há de vir, que há de ser, esse Deus ele se revela também através do profeta Isaías, no capítulo 44, dos versos 6 a 8, onde assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Assim diz a palavra do Senhor através do profeta Isaías.
Conforme já ouvimos a temática do dia, a palavra do Evangelho traz o perdão de Cristo e gera fé. Enquanto nós temos o perdão, temos a salvação garantida por Jesus, nós vivemos ainda aqui neste mundo, até a volta, até o dia da volta de Jesus. E durante essa vida aqui nesse mundo, nós passamos por muitos sofrimentos, muitas perseguições. Toda a criação de Deus sofre por causa do pecado, mas nós temos uma esperança. Esse gerar fé da palavra de Deus é a esperança que nós temos no retorno do nosso Salvador Jesus e da vida bem-aventurada na eternidade. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18 até o verso 27, ele fala tanto do sofrimento quanto dessa esperança que os cristãos têm em Cristo Jesus. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera algo que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe nessa fé que nós queremos também refletir logo mais no momento da mensagem sobre este texto e também o texto do Evangelho. A leitura do Santo Evangelho do dia vai retratar a parábola contada por Jesus, a parábola do joio. A parábola é uma história com uma ilustração que quer trazer um ensinamento. E nesse ensinamento Jesus usa a imagem da agricultura, o trigo e também o joio, duas plantas parecidíssimas, mas uma, porém, não produz, uma não tem sementes, apenas a casca. E com esse ensinamento Jesus quer apontar também para a sua igreja aqui nessa terra, aqui neste mundo, como um campo, uma plantação, onde convivem no mesmo espaço dois grupos de pessoas. O joio e o trigo são as pessoas que realmente creem em Jesus e aquelas que aparentam crer, que são parecidíssimas no que fazem com os cristãos, assim como o joio é parecidíssimo com o trigo, mas de fato não são cristãos. Então Jesus usa essa imagem para nos ensinar, onde Jesus propôs àquele povo, seus ouvintes da época e também a nós, uma parábola. E ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo, mas quando todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e arranquem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Após contar essa parábola, Jesus conta outras parábolas e no momento futuro, então, ele explica aos seus discípulos a parábola do joio. No verso 36 em diante, ele faz essa explicação dizendo assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa
e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, estimados ouvintes que nos acompanham nesse momento de reflexão, eu peço licença a vocês para compartilhar uma pequena história da minha vida que nos ajuda a compreender, a visualizar essa história de Jesus, da parábola do joio e do trigo, e conectá-la também com as demais leituras do dia. Lembro e compartilho que quando éramos crianças, nossos pais tinham na casa uma horta nos fundos. E uma das coisas que mais tinha na nossa horta era o cheiro verde. Nós conhecemos como salsinha. E tinha-se o hábito de semear um canteiro e colocar a semente toda espalhada em cima dele, sem muito distanciamento entre uma semente e outra. Quando a planta ficava maior, então ela era plantada num outro canteiro, com mais espaço, onde era regada, adubada e cuidada de uma maneira mais individualizada. Lembro-me também que certa vez apareceu alguém e ofereceu para os meus pais um certo pasto, uma certa planta que serviria de alimento para os nossos coelhos.
E isso foi plantado num cantinho daquela horta, e quando foi se dado por conta, já tinha tomado todo o espaço, estava no meio de todas as plantas. Ou seja, era uma erva daninha, era uma praga. Agora, a horta precisava continuar, não tinha como parar. A praga e as plantas cresciam juntos, não tinha mais volta. O que os nossos pais faziam era cuidar de ambas, regar as duas, adubar tudo o que estava ali na horta, cuidar do espaço sem olhar quem receberia os benefícios daquele cuidado, cuidar daquele espaço sem olhar que finalidade cada um teria também. Pois se fosse separar a praga das plantas, arrancariam também as plantas e acabariam matando essas plantas. O que meus pais faziam era cuidar da horta. E na hora da colheita, então, separava-se aquilo que era planta, aquilo que era verdura, hortaliça, daquilo que era praga. E as pragas eram lançadas fora. Não tinham utilidade, não serviam para nada. E essa breve lembrança dessa horta, essa lembrança da minha infância, nos ajuda na reflexão que nós queremos fazer a partir daqui. No contexto anterior à leitura do Santo Evangelho de hoje, nós ouvimos ali a parábola do semeador. Um pouquinho antes da parábola do joio tem a parábola do semeador, onde Jesus ensina que a boa semente é a palavra de Deus. No texto de hoje, temos a afirmação de quem é o semeador. O semeador é o próprio Jesus Cristo, chamado de Filho do Homem na leitura de hoje. Essa semente que é semeada pela pregação da palavra produz uma colheita de fé, que o Espírito Santo gera, e uma colheita de bons frutos de amor naqueles que são chamados de filhos do reino por Jesus, naqueles que são cristãos verdadeiros. Na parábola do joio e do trigo, Jesus nos ensina que tudo que é semeado à parte, em distinção da sua palavra, além da sua palavra, tudo isso provém do diabo, provém de Satanás. É o próprio Satanás que planta as ervas daninhas. Que ervas daninhas são essas que o Satanás planta? A incredulidade, o pecado, a arrogância, o distanciamento de Deus. E Satanás semeia isso mesmo entre o povo de Deus. Nós não estamos isentos da ação do diabo. Isso acontece da mesma forma que os meus pais receberam uma mudinha de erva daninha. Receberam aquela praga. Ninguém disse que aquilo era uma praga de fato. Ninguém falou para os meus pais: plante porque isso aqui vai estragar com a tua horta. Isso aqui vai infestar o ambiente. Mas foi apresentado como um bom pasto para os coelhos. Assim também Satanás age no meio do povo de Deus, apresentando falsos ensinos, dizendo que isso é o melhor para você. E nós temos vários falsos ensinos. Prosperidade, glória, libertação, enfim. Inúmeras e inúmeras verdades, inúmeros e inúmeros ensinamentos que são apresentados como algo bom, mas que não provém da palavra de Deus. A palavra verdadeira de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós muitas vezes aceitamos esses ensinamentos de fora. Nós desejamos esses ensinamentos de fora. Afinal de contas, parece interessante, parece bom para mim. Felizmente, o Senhor Jesus é paciente. Ele não arranca as ervas daninhas para que também as plantas não sejam destruídas. Ou seja, há um tempo de espera até o dia da colheita. Há um tempo em que Ele chama ao arrependimento e chama cada um de nós a olhar para a sua palavra, a escutar a voz do bom pastor Jesus. Muitas vezes, pessoas semeadoras de confusão e discórdia, pessoas com convicção em falsas doutrinas, são mantidas entre o povo de Deus por causa do povo de Deus. Pense em familiares, amigos, conhecidos que não são do povo e que semeiam esse tipo de pensamento, esse tipo de doutrina, esse tipo de fé que não provém da palavra de Deus. Se o joio for arrancado de dentro da igreja, mesmo estando falando contra Deus, muitos familiares acabam se afastando da igreja. Se arrancar o joio, corre-se o risco também de arrancar o trigo.
Por isso Deus deixa os dois crescerem juntos, até o momento da colheita, como disse o Senhor Jesus no Evangelho. Enquanto continua a pregar o arrependimento e o perdão dos pecados a cada culto, é Jesus quem prega arrependimento e perdão dos pecados. A cada encontro de grupo, a cada conversa informal, onde Jesus é mencionado, onde a lei de Deus mostra que o pecado continua sendo pecado, e onde o doce Evangelho de Jesus Cristo diz: os teus pecados foram perdoados. Nós acabamos de ouvir isso na nossa absolvição dos pecados no início do culto. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você é amado por mim. Jesus dizer que nossos pecados estão perdoados é Jesus dizer: o céu é teu. Não despreze, não procure outra forma de chegar ao céu senão por mim. Essa é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus nos leva a confiar nele, porque o Espírito Santo age no nosso coração. O Espírito Santo gera essa confiança inabalável que nós chamamos de fé. É dessa maneira que Jesus Cristo preserva a sua igreja na justiça dele. Porque, como afirmou o profeta Isaías na leitura, só ele, só Jesus, é o Rei e Redentor do seu povo. Só Jesus pode governar o seu povo com justiça, e a justiça de Cristo foi revelada na cruz, onde ele toma sobre si a culpa que era nossa. Só Jesus pode fazer também a separação do joio e do trigo, não cabe a nós. Ele é o juiz justo que faz essa separação. Uma vez que todas as coisas estão sob o seu gracioso cuidado, sob o seu gracioso e cuidadoso domínio sobre o mundo, nós não precisamos temer e nem ficar apavorados, como bem ressalta o profeta Isaías. As dificuldades, as perseguições, elas vão surgir, elas vão aparecer, mas nós vamos seguindo em frente. Mesmo quando as pragas tentam sufocar a planta, é Deus quem sustenta essa planta. A fé é a confiança inabalável nesse sustento que vem de Deus. Sustento para a nossa vida física, material aqui nesse mundo, mas principalmente o sustento da nossa fé, o sustento da nossa crença, da nossa confiança, da nossa esperança no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos com certeza ouvir, nós vamos com certeza receber falsas doutrinas, vamos ser confrontados em nossa fé, mas não precisamos temer, pois quem guarda a nossa fé, quem guarda a nossa vida é o Deus e Pai, o nosso Rei e Redentor, o Senhor dos Exércitos. Pelo batismo nós fomos adotados como filhos amados do querido Pai Celeste. Nós já temos essa adoção de filhos garantida, e ela será revelada de uma maneira plena, de uma maneira completa, no dia do juízo final. E é por esse dia, o dia da volta de Jesus Cristo, que nós, juntamente com toda a criação que geme por causa dessa perseguição, por causa desse joio que sufoca, nós, juntamente com toda a criação, aguardamos com grande expectativa essa revelação dos verdadeiros filhos de Deus no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Essa é a nossa certeza e também a esperança na qual nós pacientemente aguardamos essa volta. Enquanto isso, nós não devemos fazer separação entre pessoas e pessoas, mas testemunhar, revelar o amor de Deus a mais e mais pessoas. Jesus Cristo tomou para si a função de separar o joio do trigo, e Ele fará isso no dia da sua volta. As pessoas que não creem em Cristo, aquelas pessoas que vivem como os que não são filhos de Deus, os anjos jogarão essas pessoas numa fornalha de fogo. Lá há choro, há ranger de dentes, há desespero. E o povo de Deus, aqueles que creem na obra redentora de Jesus, esses, diz o texto, brilharão como o sol no reino do seu Pai, no dia em que forem ressuscitados e viverão na restauração da criação. Da mesma maneira que os meus pais aguardavam com paciência, cuidando, regando e nutrindo aquelas hortaliças, sempre com os olhos fitos no dia da colheita,
assim também nós aguardamos com paciência pela volta de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Seguimos confiantes que o dono da lavoura continua cuidando da sua plantação. Embora nós não o vemos com os nossos olhos físicos, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, na certeza do perdão, na conservação da nossa fé, na proclamação da verdade que salva. Nós enxergamos Jesus com os olhos da fé, pela ação do Espírito Santo. Seguimos também na certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada no último dia. Nessa certeza, nessa esperança, nessa alegria de ser amado por Jesus, de ser perdoado por Jesus, é que eu termino esse sermão dizendo que a palavra do Senhor Jesus Cristo te traga sempre o perdão, que o Espírito Santo te conserve sempre na fé verdadeira em Cristo Jesus, para que no dia da colheita você também seja, juntamente comigo e com todos os crentes deste mundo, contados com aqueles que estão no reino dos céus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Nós oramos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos pela palavra do Evangelho que traz perdão através de Cristo Jesus. Te agradecemos também pelo envio do Espírito Santo que gera fé no nosso coração. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade e a liberdade de ouvir o Teu doce Evangelho. Agora, Senhor, despede cada um dos Seus servos, das Suas servas em paz segundo a Tua palavra, porque os nossos olhos da fé já viram, nossos ouvidos já ouviram a Tua salvação, salvação que o Senhor mesmo preparou perante a nossa face, perante os nossos rostos, para que nossos olhos da fé vejam e os nossos ouvidos ouçam. Essa salvação sabemos que é para nós e a todos os povos. Obrigado, Senhor, por derramar da Tua glória sobre nós. Nós agradecemos em nome de Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo, aquele que era, que é e que para sempre será. Amém. Fiquem na presença do Senhor Jesus e que a palavra do Evangelho realmente sempre seja presente na sua vida, trazendo perdão. Que a fé no seu coração seja o suporte da sua esperança, a esperança de que Cristo Jesus voltará e que entre joio e trigo Ele fará essa diferença, Ele fará essa separação, e que nós possamos ser contados por causa da ação de Jesus, por causa da misericórdia do Deus Pai e da ação do Espírito Santo na nossa vida, entre aqueles que estarão na eternidade bem-aventurada com o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Nós chegamos ao final de mais esse momento cultico. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Desejo ricas bênçãos de Deus e nos vemos numa próxima oportunidade. Deus os abençoe. Até mais. Partiremos com a Tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que Tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a Ti rendemos pela Tua salvação, que Suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fialdade caminhar em retidão.
Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, te ouçamos sem temor, irmanados habitemos o teu reino de esplendor.